Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o cenário tá bem diferente, mas eu vim falar aqui de uma mensagem muito importante, que é sobre a história de José. Acho que muitas pessoas já conhecem José. É uma história que está presente em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis a partir do capítulo 37. Eu vou tentar ser breve para o vídeo não ficar muito longo. Mas a história de José é basicamente de um menino, filho de Jacó, muito amado pelo pai, pois era o seu filho mais novo. Não que Jacó não amasse os outros filhos, mas a Bíblia fala que ele amava muito, muito José porque era o seu filho na velhice, né? Quando José nasceu, Jacó já era mais de idade, então ele era muito apegado ao menino. E o menino, ele era muito abençoado, ele tinha um dom recebido por Deus de interpretar sonhos, e isso fez com que seus irmãos tivessem inveja dele. Com a inveja e o ódio de seus irmãos chegando ao ápice, dominando o coração de seus irmãos, eles tramaram um plano de vender José. Na verdade, eles queriam matar, e aí o irmão dele, Rubem, disse: não convém que matamos o sangue do nosso sangue, portanto vamos vendê-lo como escravo. Pegar a sua capa, que era a que Jacó tinha dado a ele, uma capa, fez uma capa, deu para ele uma capa bem bonita. Eles pegaram essa capa, mataram o animal, sujaram a capa de sangue para dizerem a Jacó que José havia sido morto por uma fera selvagem, e assim fizeram. Jacó ficou muito triste, muito arrasado, nunca mais foi o mesmo. Passou dias de luto chorando a morte de seu filho, e José foi vendido como escravo para um estrangeiro e foi para o Egito, que é onde o Senhor ia fazer toda a sua obra na vida de José, no Egito. Lá, chegando como escravo, logo foi visto, né, pelo faraó o seu enorme dom de interpretar sonhos. E José era muito abençoado, ele era muito temente a Deus, muito obediente, era um homem íntegro, reto, direito, ungido. Então, assim, tudo a Bíblia fala que onde José tocava a mão, prosperava. Tudo prosperava. E no Egito não foi diferente. À medida que o tempo foi passando, se eu for falar os pormenores vai ficar muito longo, mas o que fez com que José ascendesse no Egito de escravo a governador foi o seu dom de interpretar sonhos. Então, assim, o faraó teve 2 sonhos e em toda a terra do Egito ninguém foi capaz de interpretá-lo. E José foi. Então José interpretou o sonho do faraó, se tornou um homem de confiança do faraó. Lembrando que eu estou falando o resumo do resumo. Aconteceu muitas coisas. Se vocês quiserem ler mais profundamente, leiam Gênesis a partir do capítulo 37, que tem a história completa. E José foi um menino que chegou como escravo e se tornou governante do Egito. E dessas interpretações de sonho foi interpretado que teriam 7 anos de bonança e, consequentemente, 7 anos de seca. Então, assim, José foi nomeado governador e nesses 7 anos de fartura, José criou uma espécie de depósito para quando chegasse a seca, terem mantimentos em sobra. Quando foi chegado 7 anos de seca, esses 7 anos assolaram todas as regiões daquela localidade, né? Então, assim, todos os países daquela região sofreram com a fome, com a seca e com a falta de alimentos. E José, como governador do Egito, com muita sabedoria, conseguiu fazer um plano de contingência para que o Egito não passasse fome, para que aquela região não passasse fome. Então, todas as pessoas de todas aquelas localidades iam ao Egito comprar alimentos, pegar mantimentos. E assim aconteceu que os irmãos de José foram até o Egito comprar mantimentos. E lá encontraram José. Eles não reconheceram José, mas José reconheceu eles.
E o resumo, para finalizar e eu chegar até a mensagem que eu quero falar para vocês, é que José, com um coração tão bom, tão maravilhoso, perdoou seus irmãos. Ficou muito feliz ao saber que o pai ainda estava vivo. Pediu para que levasse o pai até ele. E acabou com que a família de José passou a morar lá no palácio. E o faraó disse: se é a tua família, para mim é como se fosse você. Então assim, a família de José recebeu todas as honrarias do faraó e do reinado lá no Egito. Então assim, viveram muito bem. E vamos falar da mensagem que eu quero passar para vocês. É o seguinte: quando nós estamos com Deus, quando nós buscamos, quando nós somos fiéis, quando Deus está conosco, pessoal, podem fazer o que for contra você. Veja José, tiraram a capa de José, rebolaram José no poço, humilharam José, venderam José como escravo, tiraram ele de sua casa. Ele perdeu dias, anos, aniversários com seus familiares, com as pessoas que ele amava, por um simples sentimento de inveja de outras pessoas, de seus próprios irmãos. Ele foi traído pelos irmãos. Ele sofreu no Egito, é porque não deu tempo para falar. Ele foi preso, levantaram falso contra ele. Mas quando Deus está conosco, até o ruim, até o péssimo se torna bom. E eu quero que você entenda isso. Porque das coisas mais ruins, Deus é capaz de tirar algo bom. Você está me entendendo? José, de escravo, tornou-se governador. Seus irmãos, que lhe venderam, lhe traíram, lhe humilharam, estavam sendo ajudados por José. Não passaram fome com suas famílias graças a José. Então assim, às vezes, muita coisa que a gente vê como ruim naquele momento tem um propósito, tem um porquê, tem um motivo. José saiu de escravo a governador. Se José não tivesse ido para o Egito, será que a família teria escapado? Será que muitas pessoas não teriam morrido? Porque não teria um homem sábio naquela época como José para interpretar os sonhos, para fazer esse plano de contingência. Então você precisa acreditar que no pior momento da sua vida, Deus quer fazer algo bom. Às vezes a dor, eu falo isso como uma pessoa que já sofreu muito, já sentiu muita dor, já perdeu muitas pessoas que o amavam, que eu amo. Mas a nossa dor, ela nos cega de uma forma que nós não conseguimos ver a dor do outro. A gente só consegue se concentrar na nossa dor, no nosso egoísmo. Mas acredite, Deus está com você na dor e Ele quer transformar a sua dor em algo bom, como fez com José. A história de José é linda. Quando você está com Deus e Deus está com você, podem fazer o que for, eles não vão te destruir. Não existe aqui na Bíblia nenhum homem de Deus que foi destruído, e com você não vai ser diferente. Então, quando você estiver passando por algo muito difícil na sua vida, não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de ser fiel, não deixe de falar, mesmo que você não escute, mesmo que você não esteja sentindo nada, só amargura, continue a orar, continue a clamar. Vai chegar a tua resposta. Tenha paciência e ore, não deixe de orar, mesmo que você não esteja sentindo nada, ore até sentir que vai dar certo. Não existe ninguém aqui que ficou sem resposta. E você também não vai ficar. Então, quando estiver assim, se sentindo assim no vale de lágrimas, lembre-se da história de José. O menino que foi vendido como escravo se tornou governador e salvou toda a sua família e todo o povo da fome. E a história de José, está ecoando pela eternidade. Ninguém, absolutamente ninguém,
vai conseguir apagar o legado de José. Ninguém. Então, a mensagem que eu tenho para te dizer é essa. Não desista. Não deixe o seu sofrimento fazer com que você desista, com que você desanime na fé, com que você se revolte com Deus. Porque Deus, Ele quer usar a tua dor e o teu sofrimento para algo. Ele quer mudar a tua vida. Então, assim, às vezes o sofrimento que tu tá passando vai ser o teu testemunho para tu mudar vidas, para tu impactar pessoas, para que tu aprenda algo, para que por meio daquela tua dor, tu aprenda algo que tu possa ajudar outras pessoas que vão mudar pelo teu propósito. Pessoas que vão ser tocadas pelo teu testemunho de vida, pela tua mudança, pela tua dor, por tudo que tu passou. Eu olho para trás e eu vejo a minha vida. Se não tivesse acontecido tudo de ruim que aconteceu, eu não seria quem eu sou hoje. Talvez eu nem estaria aqui falando isso para vocês. Eu sei que eu não atinjo muitas pessoas e o meu objetivo aqui não é números, não é visualizações, nem curtidas, nem comentários. Eu faço porque eu estou aqui para isso. E eu sei que se eu conseguir atingir uma pessoa e eu despertar o desejo de buscar a Deus, de estar na presença dEle, eu já recebi meu pagamento. Tá bom? Então não esqueça, quando estiver triste, no Vale das Lágrimas, lembre da história de José, o menino que saiu de escravo a governador do Egito. E é isso, um beijo, fiquem com Deus.